boa noite. Mais um vídeo do nosso canal Caiu na Boca de Matilde. Quadro Sexta História, porque sexta-feira é sexto dia de semana, dia de história. A história de hoje é sobre Maria da Conceição Bueno. Maria Bueno, a Santa Milagreira de Curitiba. Já ouviu falar? Vou te contar a história de vida e morte desta figura que é celebrada pelo povo curitibano no cemitério São Francisco de Paula, na cidade de Curitiba. Mas quem foi Maria da Conceição Bueno? Maria Bueno. Existem apenas dois fatos que são incontestáveis sobre a vida e morte desta mulher, que são o seguinte, que ela foi morta, degolada, e que o nome dela era Maria da Conceição Bueno. As nuances, as histórias, os envolvidos na história de vida e morte desta mulher, existem mais de 30 variações de histórias. Uma das histórias mais conhecidas e mais narradas de boca em boca e mais aceitas pelos seus devotos é que Maria Bueno nasceu numa cidade chamada Morretes, próxima ao litoral paranaense, uma cidade de rios, que tem o rio Morretes, e que, filha de uma família simples, de uma família humilde, sétima filha de um casal. A sua mãe, ao engravidar dela, já tinha 6 outras filhas, deu a Maria Bueno para um convento na região de Curitiba, e que este convento ensinou-lhes várias coisas, lhe instruiu, e depois de uma idade ela foi para o município de Curitiba trabalhar na casa de uma família de idosos. Esta é uma das histórias. A outra história é que Maria Bueno nasceu em Morretes, a sua mãe morreu, o seu pai ficou viúvo, ela era filha caçula, já tinham outros irmãos e irmãs que já eram casados, e que o seu pai a maltratava muito, e ela decidiu ir morar com uma irmã que morava na região de São Luís do Purunã, próximo ao norte paranaense, e que o marido da sua irmã, caiu por uma paixão avassaladora, porque Maria Bueno era muito bonita, e que este homem começou a assediá-la, e aí Maria decidiu sair da casa da irmã e ir para a cidade de Curitiba atrás de emprego. Chegando em Curitiba, ela começou a trabalhar como lavadeira. Algumas pessoas dizem que também ela se prostituía. Algumas pessoas dizem que ela tinha casos com os homens, porque ela tinha uma beleza muito, muito marcante. Esta é a segunda história. A terceira narrativa é que Maria Bueno, nascida em Morretes, foi para Curitiba, trabalhava na casa de... A terceira história é que Maria Bueno, nascida em Morretes, ela era uma ex-escravizada. Nós estamos falando de uma Curitiba de 1893. Mas como Maria Bueno morreu? Uma das histórias contadas de boca a boca, mas aceita entre os fiéis, que ela se envolveu com um aspeçada do 8º Regimento de Cavalaria de Curitiba. O que é um aspeçado? Um aspeçada é uma função antes
de soldado. E José Inácio Diniz, ele morria de amores por Maria Bueno, queria casar com ela, morar com ela, porém Maria Bueno era uma mulher livre. Era uma mulher que, segundo algumas pessoas falam, ela ia para bares, ela ia para boates, e ele, movido por um ciúmes doentio, armou uma tocaia e tirou a vida de Maria. Maria Bueno foi morta no dia 29 de janeiro de 1893, em um matagal, onde hoje, na cidade de Curitiba, fica a rua Vicente Machado, em um trecho entre a Visconde de Nácar e Visconde do Rio Branco. Ela foi degolada, possivelmente com uma navalha. O seu corpo foi levado pro IML, né, que não tinha esta intitulação de IML na época, mas foi passado por uma averiguação legista, um médico legista, e ela tinha marcas de cortes profundos nas mãos e nos braços. A sua morte, o que saiu no seu atestado de óbito, foi por degola. Segundo relatos, a cabeça quase caiu se separou do pescoço, de tão profundo que foi o corte. E as mãos e os braços estavam profundamente machucados. Os médicos e policiais da época disseram que ela tentou se defender. O principal suspeito da morte de Maria Bueno foi o Aspessada Diniz. Ele foi preso imediatamente após o seu corpo ser liberado para um enterro. O seu corpo, ele foi enterrado, o corpo da Maria Bueno foi enterrado como indigente. Por que como indigente? Porque não foi reclamado, ao contrário do que talvez nós possamos pensar. Indigente não é uma pessoa que não tem nome, que não tem documento. Se nós morrermos com todos os nossos documentos em mãos e ninguém reclamar o nosso corpo, ninguém for até a polícia, até o ML, procurando e dizer, não, essa pessoa é meu ente querido, é meu familiar, nós seremos enterrados também como indigentes. Então ela foi enterrada como uma indigente. O Aspessada, o Diniz, ele foi preso e ele foi levado a julgamento, em que ele foi absolvido por 11 votos a 1, mas aí ele permaneceu preso. Aí que começa a história da santa. Por quê? No local onde caiu o corpo sem vida de Maria Bueno, no trecho de matagal do que hoje é a rua Vicente Machado, foi colocada uma cruz de madeira, e ao lado desta cruz nasceu um pé de rosas, de roseira, de rosa vermelha. Aí as pessoas começaram a falar que o sangue que tinha jorrado ali, estavam virando rosas, que estava virando roseira. E aí as pessoas começaram a levar velas, e as pessoas dizem que essas velas eles colocavam lá nesta cruz, nesse local, e que as velas não se apagavam. E aí começou toda uma narrativa, um boca a boca, de que Maria Bueno tinha sim virado uma santa. Para poder preparar este vídeo, eu assisti vários vídeos, documentários sobre o caso da Maria Bueno, e eu assisti uma entrevista em particular da pesquisadora cemiterial Clarissa Grassi, que lançou o livro Guia de Visitação ao Cemitério. Ela é uma pessoa que entende muito sobre o assunto, e na narrativa que ela faz da história da Maria Bueno, é mencionado de que possivelmente não se sabe do paradeiro do Diniz. Por quê? Existe um fato de que
ele foi condenado, ele foi julgado, mas ele foi inocentado por 11-1. Porém, ele permaneceu preso. Aí a província de Curitiba foi invadida pelo exército federalista e uma das ações do exército federalista era abrir as cadeias e soltar a galera. E disse que o Diniz ele se juntou a esse exército federalista e ele praticou um latrocínio, roubo seguido de morte. Ele queria roubar a mula de um comerciante e matou o comerciante. E como punição por isso, o chefe das tropas federalistas o degolou. Aí foi mais uma narrativa que a galera disse que... Aí eu já não concordo por quê. Galera diz que ela é santa, ok. Galera diz que ela virou santa, ok. Só que aí com essa suposta morte do Diniz... A galera disse que ela é uma santa justiceira, que foi ela que fez justiça com as próprias mãos. Partindo do princípio de que santos, eles têm que ter, no mínimo, algo de bondoso no seu caráter e na sua história, eu já acho que essa narrativa já cai um pouco da linha de santidade da Maria Bueno. Maria Bueno, a galera vai lá, o cemitério São Francisco de Paula, em Curitiba, foi o primeiro cemitério fundado em Curitiba. Curitiba foi fundada em 29 de março de 1693. O cemitério foi fundado em 1854. Por quê? Porque segundo a Carta Régia de 1801, ficou proibido fazer enterros em igrejas. Então precisava-se de um local para enterrar os corpos. Existia toda uma preocupação do que fazer com esses corpos para que esses corpos não ficassem em contato com os vivos, digamos assim. Então, em 1854 foi iniciada a construção desse cemitério. Diz-se que o primeiro sepultamento oficial nesse cemitério foi em 1883. O corpo do Diniz não tem relatos nenhum, segundo a Clarissa Grassi, que é a coordenadora do cemitério e a pesquisadora cemiterial da Fundação Cultural de Curitiba, não tem dados, não tem um documento, um atestado de óbito do Diniz. Como e quando efetivamente ele morreu, é uma história que fica uma lacuna, que apenas fica dentro do dito popular. A Maria Bueno, ela foi enterrada numa parte do cemitério que ficava mais próxima ao fundo. Já na década de 30, ela já era conhecida como a Santa Curitibana. As pessoas faziam procissões. Aí começou a aglomerar muita gente na região onde foi onde ela foi assassinada, reservado e liberado essas pessoas irem para o cemitério para cultuarem a sua fé na Maria Bueno. E então, na década de 30, Maria Bueno já era um fenômeno entre os fiéis, majoritariamente católicos, mas também o pessoal, pessoas da religião de Umbanda, porque existe também dentro de uma das várias narrativas da história da Maria Bueno, que enquanto viva ela era da religião de Umbanda. Criado uma Irmandade Maria Bueno, que é uma irmandade majoritariamente formada por integrantes da Umbanda, que o presidente era Arnaldo Azevedo. Arnaldo Azevedo, num determinado momento, quando eles resolveram criar um local, um jazigo especial para Maria Bueno, ele fez uma reunião mediúnica com algumas médiums, virgens e videntes. Arnaldo narra que Maria Bueno apresentou-se nesta reunião mediúnica através de uma das médiuns e que reconheceu uma foto que Arnaldo tinha ido procurar na região de Paranaguá e Morretes
como sendo ela, porque até então as pessoas não tinham um registro, elas rezavam para uma santa sem rosto. E aí que tem as aspas bem gigantes, porque quando foi noticiado nos jornais que foi encontrada o corpo de Maria Bueno no matagal, nas ruas, tal, jornalista, porque foram 2 jornais que noticiaram, eles descreveram ela como uma mulher parda. Mulher parda, naquela época, era considerada uma pessoa negra, uma pessoa de pele negra. Porém, todas as imagens que tem no cemitério, tem as fotinhos aqui, o busto, a imagem que tem do túmulo, é uma mulher de pele branca. Em alguns casos tem imagens de um busto que, inclusive, Maria Bueno está com os olhos azuis. Esta narrativa é uma narrativa bastante delicada sobre a história de Maria Bueno, porque acredita-se sim que ela era uma mulher negra, mas na crendice popular dos seus fiéis, eles embranqueceram a figura de Maria Bueno. Nesta reunião mediúnica, ela reconheceu uma foto, esta foto que o Arnaldo tinha ido resgatar na região de Morretes e Paranaguá, na região onde supostamente ela tinha nascido, e confirmou que aquela figura da foto era sim ela. E ainda deu detalhes que aquela foto ela tirou no passeio público de Curitiba. E ela deu orientações de como ela queria o túmulo. O túmulo onde hoje as pessoas vão e levam flores, colocam ex-votos, que são aquelas plaquinhas que as pessoas colocam: agradeça a Maria Bueno pelo emprego, agradeça a Maria Bueno pelo... Eles colocam plaquinhas de agradecimento por uma graça alcançada que, segundo eles, foi através do intermédio da Santa Maria Bueno. Então, na parede, também aqui, ó, nesta parede aqui, essa parede fica de frente para o túmulo. Na entrada, quando você entra no cemitério, quando você tem acesso ao túmulo de Maria Bueno, antes de você chegar efetivamente à porta do túmulo, do jazigo, que é um jazigo que tem aproximadamente 7 metros e tem uma estátua real de Maria Bueno. Aí tem a parte interna da capela, onde fica um busto, onde fica a foto, onde ficam santinhos com a oração que supostamente foi a própria Maria Bueno que passou através de uma reunião mediúnica para os seus fiéis. Nesta reunião mediúnica, ela disse que ela gostaria que a capela fosse um pouco abaixo do solo, que precisasse ter uma escada para poder adentrar a capela. E aqui, ó, se vocês verem, realmente é assim, a porta da capela é um pouco abaixo, tem uma escadinha, você precisa entrar. O interior da capela tem aproximadamente 2 metros quadrados. O corpo de Maria Bueno, hoje os restos mortais estão ali naquele local. Ali onde foi construído a atual capela, o atual jazigo da Maria Bueno, não é o local onde ela foi sepultada. Existe também uma narrativa de que Maria Bueno, ela era uma espécie de benzedeira. Houve também uma ligação entre a figura Maria Bueno com as entidades pombagira da Umbanda. Porém, os fiéis que são da Umbanda e os fiéis que são do catolicismo, eles têm um consenso de que não. Maria Bueno não é uma figura representativa de pombagira. Umbandistas, no geral, atuam a figura de Maria Bueno dentro da Umbanda, na região de Curitiba, como algo próximo de uma cabocla, algo próximo de uma entidade de cura, devido à história de que ela era algo próximo de uma benzedeira em vida. Que a Bueno, ela é considerada uma santa no dito popular curitibano e de regiões do Paraná, mas ela não é reconhecida pela Igreja Católica. Por quê?
Um dos principais motivos do não reconhecimento da Igreja Católica né, com esta figura Maria Bueno é pela vida pregressa que supostamente Maria Bueno tinha. Porque supostamente a região onde ela foi morta era uma região de prostíbulo. Há narrativas de que também ela era uma prostituta. Existe uma outra parcela de fiéis que acreditam em um outro viés da história de Bueno foi atacada por Diniz, que tentou violentá-la, e ela defendeu-se com a própria vida para defender a honra. As pessoas mais antigas, elas acreditam fielmente de que Maria Bueno era uma moça pura, virgem, que defendeu a sua honra com a própria vida. Existem, como eu falei no início, existem aproximadamente 30 nuances de uma mesma história de vida e morte de Maria Bueno, que só se encontram a história de vida e morte de Maria Bueno só se encontram em dois momentos, que é sobre o nome Maria Bueno e de como ela foi morta. Clarissa Grassi, que é a pesquisadora cemiterial, ela narra também que alguns dias após a morte de Maria Bueno foi feita uma inspeção no Regimento de Cavalaria de Curitiba e foi encontrado dentro de um poço, imagino que de água, naquele balde, né? Porque os poços antigamente tinha um balde que a gente, né, enrolado a capa do Aspeçada Diniz com ensanguentado com um instrumento cortante, que algumas pessoas dizem se tratar de uma adaga, algumas pessoas dizem se tratar de um punhal e algumas pessoas dizem ser uma navalha. E ele permaneceu preso porque todas as pessoas da época que conheceram Maria Bueno e que conheceram Aspeçada Diniz acusaram imediatamente ele de ter cometido esse feminicídio. Sim, feminicídio. Esta palavra nem existia na época, essa palavra não estava nos autos, mas foi o que aconteceu. Foi um feminicídio, foi um homem que tirou a vida de uma mulher por razões totalmente conturbadas. Não que tirar a vida de alguém tenha algum motivo, mas essa o significado. E ele foi preso e ele permaneceu preso, só que depois disso ninguém sabe o que aconteceu com ele. E Maria Bueno, ela é considerada uma santa milagreira. O santo milagreiro é um santo de crendice popular. O que é um santo de crendice popular? É um santo que não é um santo como, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Santo Antônio, São Sebastião, que são santos que são reconhecidos, canonizados pela Igreja Católica. Maria Bueno, ela é uma santa milagreira, por quê? Porque a população, o povo, os fiéis, as pessoas que têm fé, acreditam que ela, sim, lhes traz graças, lhes concede graças. A capela atual onde está o corpo de Maria Bueno, os restos mortais, né? Porque corpo mesmo, no Santo do Campeonato tem mais nada, que não tem nem pó mais. Ela foi inaugurada em 1961. Ela faleceu em 1854? 1893. Ela faleceu em 1893 e essa capela atual foi inaugurada em 1961. Então não é tão antigo assim, que foram os fiéis que trouxeram.
O cemitério São Francisco de Paulo de Curitiba é um cemitério que ele tem uma visita guiada, que é guiada pela Clarissa Grassi, que é a coordenadora da Fundação Cultural de Curitiba, e ela é pesquisadora cemiterial. Este tour, ele passa por vários túmulos de Curitiba, do cemitério, com ênfase no túmulo de Maria Bueno, e logo ao lado, próximo ao túmulo de Maria Bueno, tem um outro túmulo que também as pessoas têm uma crendice de ser, de fazer milagres, que é de uma menina chamada... Esta visita guiada pela Clarissa Grassi, ela passa por vários túmulos de figuras importantes na cena política, artística de Curitiba, sendo que o principal foco é o túmulo realmente de Maria Bueno, e próximo ao túmulo de Maria Bueno tem um outro túmulo que também é considerado de uma santa, é o túmulo da menina Eunice. Algumas pessoas, alguns fiéis da região de Curitiba também acreditam que esta menina, que faleceu com 6 anos, ela realiza também alguns milagres. Então as pessoas também vão lá, deixam roupinhas, deixam doces, deixam refrigerantes, deixam brinquedos no túmulo dela. E esses dois túmulos, o da Maria Bueno e o da menina Eunice, ficam bem próximos um do outro. É feito a Clarissa, ela coordena uma visita guiada ao cemitério e explicando não sobre a questão fúnebre, não sobre a questão mórbida da morte. Ela tem um olhar diferenciado para a questão cultural dos jazigos, para a questão monumental dos jazigos, o que quer dizer o jazigo com um anjo assim, com um anjo assado. Então a questão artística também, e também, obviamente, que nem o caso do túmulo de Maria Bueno, que entram as questões culturais de fé, né? Esta é a história da Maria Bueno, a santa curitibana. As pessoas, elas realmente acreditam, elas confiam. Não existe um curitibano que não conheça essa história. Essa história é passada de boca em boca, por isso que existem tantas nuances de como efetivamente aconteceu a história, como efetivamente como era a vida dela antes dela morrer. Mas é inegável a fé que as pessoas têm nesta figura de Maria Bueno. Todo santo dia as pessoas vão até o cemitério, colocam flores, velas. Em alguns dias voluntários responsáveis, que são da Irmandade Maria Bueno, eles vão e eles abrem a capelinha para as pessoas entrarem lá dentro, mas nos demais dias essa capela fica fechada, as pessoas deixam as coisas na porta da capela. No dia dos finados é o túmulo mais visitado no cemitério São Francisco de Paulo, em Curitiba. Lembrando que, se você é de Curitiba ou da região, se conhece essa história ou ficou curioso em conhecer esse túmulo, existe uma visita guiada. Eu vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo, que é feita pela pesquisadora Clarissa Grassi, que é um crânio. E eu absorvi muito o conteúdo para poder gravar esse vídeo com as entrevistas que ela deu. Ela tem assim uma gentileza, uma dedicatória e um amor por a história do cemitério.
Não no sentido mórbido, não tem absolutamente nada de mórbido no conceito cemiterial em que ela trabalha. Ela faz essa visita guiada, eu não cheguei a verificar, mas deve ter um valor, né, para fazer esse tour. A princípio, pelo que eu vi, os tours são no período diurno. Vou deixar aqui a descrição, vou deixar também o nome do livro que ela escreveu, caso você queira adquirir. E eu espero que você tenha gostado deste vídeo, espero que você tenha gostado da história da Maria Bueno. Lembrando que este canal Caiu na Boca de Matilde, virou assunto. É um canal que é voltado para assuntos, histórias, curiosidades. Eu vou falar sempre sobre histórias que já aconteceram. O vídeo de sexta-feira, Sexta História, é justamente sobre isso. É história que realmente aconteceu. Porque todo mundo tem uma história. Eu sempre vou procurar trazer histórias com uma pegada assim mais voltada pro curioso mesmo. Seja por uma questão curioso na questão sobrenatural, que eu gosto muito, seja por uma questão histórica, ou até mesmo como, por exemplo, a história que eu fiz da Rainha Elizabeth I, que se você não fez a Rainha Virgem, né, que se você não assistiu, tem vídeo postado no canal, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz, acho que o terceiro ou quarto vídeo, que é já uma abordagem mais da história daquela figura. Tem a Rainha Vitória da Europa também, que mandou fazer uma mão do marido depois de morto, enfim. Sempre as histórias vão ser nesse sentido. Eu espero de verdade que vocês estejam gostando. Eu agradeço as pessoas que assistem, que curtem, que comentam. Se quiserem deixar alguma sugestão de histórias, porque o nosso país, o nosso Brasil, ele tem muitas histórias que podem ser extremamente interessantes de se contar. Eu sei que tem muita gente contando histórias com temática dark, sobrenatural, crime, enfim. Mas é isso aí. Eu criei o canal e vou seguir em frente com esta abordagem. Muito obrigado e uma boa noite. Lembre-se, deixa o like, se gostou, se inscreve no canal. E Caiu na Boca de Matilde virou assunto, hein?